Eu aqui me envolvendo em conteúdo polêmico mais uma vez. Canister em aquário jumbo. E aí? Vai, não vai? Vale a pena ou não vale a pena? Vamos ver. Hoje a gente vai discutir aqui nesse vídeo de forma respeitosa, por favor, tá? Não vem me atacar aqui nos comentários, não. Só porque eu não vou falar o que você não quer ouvir, tá bom? Mas hoje nós vamos discutir sobre canister em aquário jumbo. Eu lancei há um tempo atrás, algumas semanas atrás, um vídeo para falar canister ou SUMP. O tema do vídeo foi esse, né? Canister ou SUMP, qual é o melhor? Né? Qual é a melhor escolha? Eu dei minha opinião lá no vídeo e acabei não agradando muitas pessoas com a opinião que eu dei lá no vídeo, com a minha opinião, com o meu ponto de vista, né? E com os fatos que eu levei para aquele vídeo. Mas em compensação, lá do bom disso tudo é que tem muitas pessoas que acabam... que um conteúdo acaba gerando outras dúvidas e essas dúvidas podem ser transformadas em temas para vídeos, que é o caso desse aqui. Teve pergunta de canister em aquário jumbo e canister em aquário marinho também, que de repente em breve eu posso trazer para falar sobre, que parece que não, mas é uma pergunta muito frequente. Então vamos lá, não quero ficar enrolando muito aqui no início do vídeo com vocês não, tem muito papo aí, tem muito assunto pra gente ir desenvolvendo aqui durante o vídeo, né? Aquário jumbo, quando a gente fala de aquário jumbo, a gente fala em volume de água, aquários grandes, né? E tudo no aquário jumbo é jumbo, né? A gente tem termostato jumbo, a gente tem bomba jumbo, reatores também, quando é necessária a utilização de reatores, né? Quantidade de mídia também é jumbo. Então a gente precisa de espaço, né? Coisa que muitas das vezes um canister não nos proporciona. Mesmo eu considerando um canister um excelente sistema de filtragem, porque ele trabalha na pressão, é um filtro pressurizado, ou seja, ele força a passagem da água pelas mídias, independente da mídia, se é mídia mecânica, mídia biológica ou mídia química. Então, ele força com que a água passe por todas as mídias na pressão. Então, o canister por si só é um sistema de filtragem que otimiza as mídias que você vai estar utilizando ali dentro dele. Talvez se você tiver um SUMP, né, com 4 litros de mídia e um canister com 4 litros de mídia, pode ser que esse canister tenha um desempenho melhor do que esse SUMP. Porque a água no SUMP, ela não passa pelo SUMP na pressão. Ela simplesmente vai fluindo ali pelo SUMP. Toda a água que passa ali no SUMP não é obrigada a passar por todas as mídias. Diferente de um canister, que além dele obrigar a água toda que passa por ele passar pelas mídias, ele também faz com que essa água passe na pressão. Então isso é muito importante. Nesse quesito, realmente, o canister é muito superior a um SUMP. Só que a questão é que a gente está falando aqui de aquário jumbo. Quando a gente fala de aquário jumbo, a gente obrigatoriamente tem que ter uma quantidade de mídia suficiente para suprir, né, aquela produção toda de matéria orgânica que vai ter ali dentro daquele aquário. Então, tendo isso em vista, o canister não consegue comportar a quantidade de mídia, né, que um aquário jumbo precisa. Essa é a principal realidade. Outra coisa, eu sei que hoje existem várias tecnologias que facilitam a nossa vida, mas eu estou falando dentro da realidade daqui do nosso país, né? Termostato. Termostato, para quem tem canister, a gente coloca termostato dentro do aquário, né? E no aquário jumbo, você tem um termostato de vidro no aquário jumbo, não é legal, né? Porque os peixes são muito brutos, cara. Às vezes, uma cabeçada no termostato já quebra o equipamento, né? O termostato, ele é um equipamento frágil. Então, você ter termostato de vidro dentro de um aquário jumbo é arriscado. Eu já vi esse tipo de acidente e não é tão incomum assim de acontecer, tá bom? Agora, sabemos que hoje em dia existem equipamentos que são feitos de inox, que são feitos aí também para ficar na área externa do aquário, vamos dizer assim, que são os termostatos de passagem. Você conecta esse termostato de passagem nas mangueiras do seu canister. Então toda a água que estiver passando ali pelo canister, obviamente vai estar passando também por esse termostato, né? Acredito até que deve ser muito mais eficiente, né, um termostato desse, né, do que um termostato que fica solto, vamos dizer assim, dentro do aquário. Mas eu sei que isso hoje ainda não é a realidade para a maioria dos aquaristas aqui no Brasil. Então acaba que a maioria das pessoas vão optar em colocar o termostato de vidro dentro do aquário. Outra coisa, para a galera aí do jumbo que gosta de utilizar o V. Existem alguns canisters com V? Existem, né? Mas às vezes o cara tá com a oportunidade lá de pegar um canister e esse canister não tem o V. Ele foi, pegou o canister para botar no aquário jumbo dele. Botou o canister lá no aquário jumbo. Para depois ele colocar um filtro V, ele tem que fazer mais uma adaptação. Às vezes ele não tem tanto espaço, que inclusive é um assunto que eu vou citar já já. Às vezes ele não tem tanto espaço para colocar o filtro com mais um UV e fica um monte de equipamento ali amontoado, sem contar com reatores, né? Tem alguma galera aí que eu sei que gosta de utilizar reator de Purigen, por exemplo,
Então é um pouco mais difícil também da gente conseguir adaptar, né, um reator num filtro canister. É possível? Eu acredito que sim, é possível, só que é bem mais difícil do que a gente botar um reator dentro de um SAMP. Mas a questão principal, cara, eu acho que tudo isso que eu estou citando aqui para vocês nesse início de vídeo, vamos dizer que tem jeito, não é o fim do mundo, né? Tem jeito para o termostato, tem jeito para um reator, tem jeito para o filtro V, né? Mas eu acho que o que mais pega na questão do canister é o valor, né? Quando a gente bota lado a lado um SAMP e um canister, a gente vai pegar um canister para aquário jumbo, né? Um canister para aquário jumbo grande, de 2 metros assim, densamente populado, vamos dizer, cara, não sai menos de 4 mil reais hoje. Um canister para um aquário jumbo, um canister bom, que vai atender bem, um aquário jumbo não custa menos de 4 mil reais. Né? E quando você pega esses 4 mil reais e monta um SAMP, cara, você consegue montar um SAMP muito top com 4 mil reais. Um SAMP, inclusive, que vai ser mais eficiente do que esse canister. Lembrando que quando você compra o canister, nem sempre ele já vem com as mídias biológicas, né? Você tem que ainda comprar as mídias, né? E normalmente também a gente compra mídias, não que no SAMP não precise, mas no canister tem uma necessidade maior por mídias de alta qualidade para a gente poder aproveitar ao máximo aquele espaço que a gente tem ali dentro. Né? E comprando mídias de alta qualidade, né, o custo acaba aumentando muito mais. No caso do SAMP, a gente vai ter mais espaço, a gente vai ter mais água, que é muito importante. Quanto mais água no sistema, mais estabilizado ele fica. A gente vai ter espaço adequado para colocar o termostato, a gente vai ter espaço para caso a gente precise colocar um reator, a gente vai ter espaço para caso você queira colocar um filtro V, um ozônio também, né? O SAMP, ele é muito mais flexível do que um canister num aquário jumbo, né? Ele se adapta muito melhor, né, à realidade de um aquário jumbo aqui no Brasil, né? Lá fora, cara, o valor que você paga num canister, na Europa principalmente, é ridículo comparado aqui no Brasil. Você paga, sei lá, 150 euros num canister, 200 euros num canister, né? Enquanto aqui no Brasil você paga no mesmo canister 3 mil, né, 3.500 reais e aí por diante. Então lá fora realmente é muito mais viável você ter esse tipo de equipamento, né, porque é mais barato, cara. Então aqui no Brasil acaba que quando você vai colocar na ponta do lápis, o valor que você vai gastar com o equipamento, com canister, e o valor que você vai gastar montando o SAMP, você consegue montar um SAMP muito bem dimensionado, que vai ser mais eficiente do que esse canister, e às vezes até gastar menos, certo? Então essa é a principal questão. O valor que você gasta no canister, cara, infelizmente hoje aqui no Brasil, acaba fazendo com que isso se torne inviável para você ter no aquário jumbo. Ah, Matheus, mas eu não tô liso não, eu tenho grana. Mano, vai lá, faz o que você quiser. Se quiser montar um SAMP, monta um SAMP. Se você quiser colocar canister, coloca um canister, sendo que você vai gastar realmente muito mais tendo um canister no aquário jumbo. É aquela situação, Matheus, dá para ter um canister no aquário jumbo? Sério, na minha opinião, dá para ter sim. Né? Às vezes você não vai conseguir manter um aquário jumbo somente com um canister, vai precisar de 2 canisters, que é o que acontece na maioria das vezes. Por exemplo, você tem um aquário de 2,5 metros, 3 metros, jumbão, né? 3 por 1 por 80, quase 3 mil litros de água. Você não vai conseguir manter, né, esse aquário somente com um canister. Você vai precisar de 2 canisters ali. E se forem 2 canisters grandes, né, você vai gastar aí uns 7, 8 mil reais de canister para esse seu aquário. Então, olha aí quanto que a conta já aumenta. Lembrando mais uma vez, você vai ter que comprar seu termostato, vai ter que comprar suas mídias e por aí vai. Né? No SAMP, a gente fala, tipo, 3 mil no SAMP, mas já é com tudo, com bomba às vezes, com termostato, o vidro em si, as mídias biológicas, é basicamente o que você gasta aí num SAMP jumbo, né, para um aquário desse de uns 3 metros. E às vezes, dependendo do projeto, como eu falei, ainda sobra uma graninha. Eu falei isso no outro vídeo e vou falar nesse vídeo aqui também. Para mim, o canister é o melhor sistema de filtragem que existe no quesito aproveitamento das mídias que tem ali dentro. Eu falei, o canister ele é um sistema pressurizado. Ele obriga com que todas as mídias, a água, né, do aquário passe por todas as mídias ali de forma pressurizada, cara. Isso é fantástico. Né? Você otimiza ainda mais a utilização das mídias que estão ali dentro. Só que, em contrapartida, a gente tem essa desvantagem de um canister realmente ser caro, né, e tem todos esses outros fatores aí, né, de ter que colocar um termostato dentro do aquário, a gente poluir mais o display do aquário. Vai ter gente falando, e no canister também, a gente é obrigado a ter uma wave maker. Mas galera, cara, no jumbo também, mesmo você tendo SAMP, na maioria das vezes, a gente também utiliza o wave maker. Então isso aí eu acho que é até não é desculpa, entendeu? Sendo SAMP ou canister, a gente utiliza o wave maker em aquário jumbo. Bem, eu basicamente citei fatos aqui para vocês, né, sobre essa questão do canister. Falei sobre o preço, sobre o espaço interno do canister, né?
mas também faria do lado positivo do canister. Não vou ser injusto aqui também. Só que agora eu vou falar a minha opinião. O que vale mais a pena realmente para um aquário jumbo hoje, na sua opinião, Matheus? Eu diria que contra fatos não há argumentos. Então eu iria com certeza de SUMP. Em qualquer aquário jumbo aí, eu iria de SUMP, né? Exceto, com exceção assim, muito específica, como eu já ouvi gente chegando para mim falando: Matheus, eu não tenho espaço embaixo do meu móvel. Aí realmente é a vantagem do canister. Eu não tenho espaço embaixo do móvel. Não tem como ter um SUMP grande. Não tem como ter um sistema de filtragem grande. E aí, o que eu faço? Mano, pula pro canister. Realmente não tem jeito. Até mesmo para quem quer inventar de ter SUMP traseiro, SUMP lateral, mano, que vai te dar de trabalho num aquário jumbo. Ter SUMP lateral ou SUMP traseiro, então, nem se fala. O trabalho é monstruoso, eu acho que não vale a pena, né? Mas, se você não tem espaço, aí não tem jeito, eu já pularia aí para um canister e selecionaria muito bem os equipamentos que eu iria utilizar dentro do aquário, principalmente o termostato. Como eu falei também, existem outros termostatos aí no mercado, não existe só termostato de vidro, tem termostato de inox, tem o da Minjiang, que inclusive eu estou usando lá no meu lago, né, que é um termostato de inox bem resistente. Tem os termostatos também da Aquael, né, que até chamam de indestrutível, mesmo sabendo que brasileiro gosta de desafiar as leis, né, desafiar as empresas, mas é um termostato realmente extremamente resistente e muito bom. Então, eu só ficaria de olho mais nessa situação aí. Então, para concluir, canister, dá para ter no aquário jumbo? Dá para ter, mas não é o melhor dos mundos. Vale muito mais a pena ter um SUMP do que ter um canister. Você vai gastar muito menos montando o SUMP, né, e de repente você vai ter um sistema de filtragem ainda mais eficiente do que o canister. Beleza, meus queridos? Minha opinião falei, citei os fatos aqui no vídeo, quero saber a sua opinião aqui nos comentários desse vídeo, beleza? É claro, vamos discutir aí, cara, com respeito. Eu tô falando isso porque, já tô há anos aqui no YouTube e eu sei que a galera não se contém e fala um monte de besteira aí no comentário, né? Vamos nos acalmar aí, tá? E não vem descontar a raiva do seu dia ruim aqui no meu canal não, beleza? Então tamo junto, é nóis, fiquem todos com Deus e fui!